Muitos empreendimentos, assim como atividades, que utilizam a água, seja para um processo produtivo em uma indústria, ou seja para consumo próprio, necessitam da outorga de recursos hídricos. E hoje eu vou te falar algumas legislações que você tem que saber antes de abrir um processo de outorga de recursos hídricos. Então bora pro vídeo! Depois de assistir o vídeo, não esquece de deixar o nosso like, se inscrever no nosso canal e seguir nossa rede social, que é @estudos ambientais. Lá tem muitas dicas sobre os estudos ambientais. Nós sabemos que a outorga de recursos hídricos é um processo ambiental administrativo no qual o órgão ambiental pede de modo a fiscalizar a quantidade de água que é captada diariamente por aquele empreendimento ou atividade, de modo a monitorar a quantidade de água, a qualidade e a disponibilidade da água pelo Estado. Logo, por isso é realizada a outorga de recursos hídricos. E não apenas para saber o consumo de água diária que é realizada. A outorga de recursos hídricos tem algumas tipologias que vocês têm que saber. Vocês, como engenheiros ambientais, agrônomos, florestais, geógrafos, que são consultores ambientais, vocês têm que saber que a outorga de recursos hídricos tem a outorga superficial, tem a outorga subterrânea e tem a outorga de lançamento de efluente. Todas essas tipologias, essas classificações, você tem que emitir a outorga de recursos hídricos, porque de uma maneira ou outra você está utilizando a água e o órgão ambiental quer saber o que você está fazendo com essa água. Além disso, você tem que saber também o que você está mexendo, qual o tipo da outorga que você está mexendo. O tipo que eu digo é se é uma dispensa de outorga, é uma outorga de direito propriamente dito, ou é uma suspensão temporária ou definitiva da outorga. É o tipo do processo colocado pelo órgão ambiental e você tem que interpretar a situação da sua atividade que você vai abrir a outorga e saber o que é. Para quem tem dúvidas, vou colocar aqui no card, tem aqui uns vídeos sobre a outorga de recursos hídricos, inclusive tem vídeos sobre a dispensa de outorga de recursos hídricos, tá bom? E vou colocar aqui no link para vocês estarem olhando e entenderem melhor como funciona o processo de outorga de recursos hídricos. Vou colocar bem aqui algumas legislações que vocês têm que saber antes de abrir um processo de outorga de recursos hídricos. E a primeira legislação é a Resolução CONAMA número 16 de 2001, que está relacionada com o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Nessa legislação, tem informações relacionadas a quem está sujeito à outorga, as atividades que estão sujeitas à outorga, então é muito importante vocês estarem dando uma olhada nessa resolução. Outra resolução é a número 129, que estabelece diretrizes gerais para a definição de vazões mínimas remanescentes. E na outorga de recursos hídricos, tem muitas vazões que devem ser colocadas no teu processo. Inclusive, é o central ali, o valor central que eles querem saber. É a vazão diária que é consumida, a vazão diária que é estabelecida em legislação. Então, vazão é uma palavrinha que tu não vai deixar de ler e escutar dentro do processo de outorga de recursos hídricos. Então, essa legislação é muito importante você saber. Temos também a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos de número 140 de 2012, que estabelece critérios gerais para a outorga de lançamento de efluentes com fins de diluição em corpos de água superficial. Como eu falei para vocês, existe diversas tipologias para a outorga de recursos hídricos: lançamento de efluentes, outorga superficial e outorga subterrânea. E cada legislação dessa existe resoluções e normas específicas para cada tipologia dessa. Outra legislação é a Lei 9.433, né, pessoal? Que vocês já devem conhecer, que é a Lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos. E nessa lei tem muitas informações pertinentes para a realização da outorga de recursos hídricos. Os usos de água que independem de outorga, os usos de água que são considerados insignificantes, as atividades que necessitam de outorga, as sanções penais caso não seja seguindo condicionantes da outorga de recursos hídricos. E tem sanções penais que está presente na Lei 9.433, que vocês devem saber. Outra lei
é a Lei 9.984, que dispõe sobre a criação da Agência Nacional da ANA, Entidade Federal de Implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa é para quem faz outorga de recursos hídricos e será de competência federal. Aí já vai ser a Agência Nacional das Águas que você vai ter que abrir o processo de outorga de recursos hídricos, por ser federal. Então você vai ter que seguir essa legislação como importante, porque você vai ter que ir lá abrir o processo de outorga de recursos hídricos na ANA. Outra resolução é a número 65 de 2006, que estabelece diretrizes de articulação dos procedimentos para a obtenção da outorga de direitos de recursos hídricos com os procedimentos de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, quando você executa, qualquer consultor ambiental executa, nesse licenciamento, obviamente, deve ser aberto alguns processos de outorga de recursos hídricos. No licenciamento ambiental, obviamente, você tem que regularizar todas as partes relacionadas à área do saneamento e o meio ambiente. E a outorga, com certeza, pode estar presente. Por isso, essa resolução aqui é muito importante vocês estarem dando uma olhada. E uma informação muito importante para vocês. Além das legislações e resoluções federais que eu acabei de falar para vocês, cada órgão ambiental estadual tem as suas legislações específicas, seja do estado ou seja do município. Pesquisem no órgão ambiental de vocês, no site em si, o Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos do estado de vocês. Tem muitas legislações específicas que vocês têm que saber sobre a dispensa de outorga, sobre a outorga de direitos de recursos hídricos, sobre vazões, e isso é importante você saber. Então não se esqueça de dar uma olhada nas legislações específicas do estado de vocês, a nível municipal também, que tem legislações específicas, e vocês devem saber disso. E mais, pessoal, e mais. Além de legislações que falam da outorga como um todo, o lançamento de efluentes, assim como a outorga superficial e a outorga subterrânea, existem legislações específicas para cada classificação dessa que você tem que saber também. Então pesquisa as legislações do teu estado e do teu município. Muito bem, pessoal. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Quem tiver dúvida, é só colocar aqui no nosso vídeo e a gente vai responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Fui!